conversei com algumas pessoas hoje, apurei algumas informações, e Danilo e Flamengo já estão acertados. O jogador aceitou a proposta, tinha um convite do Santos, mas o Flamengo oferece um salário maior, então interessou o Danilo, que também tem família rubro-negra. Ele está querendo voltar da Europa e agora o que falta? O jogador conversar com a Juventus para que o clube italiano o libere antecipadamente, já que o contrato vai até junho de 2025, o meio do ano. O Danilo quer vir e tem uma situação. O Danilo viria, num primeiro momento, para suprir a carência na zaga, não na lateral direita, Pascoal, que já é um pouco como ele tem atuado lá na Itália. O que te parece este negócio? Na Itália ele tem jogado mais como zagueiro, e ele é capitão do time, né, na Itália. Ele manda prender e manda soltar. Em alguns momentos até, trabalhando em jogos do campeonato italiano, ele sai na beira do campo, vai conversar com o treinador, vai discutir com o treinador alguns posicionamentos do time e tal. Um jogador experiente, com uma belíssima passagem pelo futebol europeu, mas ele não é mais lateral, ele está jogando como zagueiro central. É isso. Então, se ele for contratado para ser zagueiro central, ele vai ajudar o time do Flamengo dentro da medida que ele puder jogar, porque já não é mais um garoto, né? Então 33 anos. Ele vai poder... Na lateral não dá mais para ele não consegue mais jogar como lateral. Na seleção brasileira a gente vê as dificuldades. Como? Ele é titular na seleção, pô. Sim, mas a seleção, na lateral é difícil para ele, tá difícil. Tá difícil. A gente vê todo o jogo da seleção... Ele não está sendo convocado? Sim, tá convocado, você tem razão. Mas eu vejo, ele está convocado, joga, mas eu vejo muita dificuldade nele como lateral direito na seleção brasileira. Acho que existem outros jogadores que poderiam fazer essa função, mas ele tem uma liderança muito grande, é um cara que é líder nato, já era líder no Santos, agora também jogando na Itália, e deve ser líder também do Flamengo assim que chegar. Eu acho a ideia boa do Flamengo, de ter um jogador como ele, mas eu não abriria mão de trazer mais um zagueiro, se fosse o Flamengo. O Flamengo também negocia com o Vitão, né, jogador do Internacional, e aí teria um abatimento pela dívida do Thiago Maia. Então, para a composição da zaga, tem o interesse no Vitão e já tem o desejo do Danilo, que ainda busca a liberação da Juventus para chegar ao Brasil. Agora, a expectativa do Flamengo está alta, Mauro. A expectativa do Flamengo é que na Supercopa ele já possa estar à disposição. Então, o negócio está avançado. Mas estamos falando de 12 dias, né? Sim. Ele está bem fisicamente. Para chegar, fazer exame médico, botar a camisa e ir pro jogo. Fazer o que os outros estão fazendo, treinar, né? Que a gente está discutindo o que os outros vão fazer. Vão para Brasília, não vão, etc. Agora, assim, ele tem uma baita de uma bagagem, etc., um currículo enorme, mas chega com uma grande responsabilidade. Vai fazer uma zaga com Ortiz ali. Essa é uma questão que vocês podem debater à vontade. Você pode perguntar pro Tetra, porque tem o Léo Pereira ali, gente. Então. Se entrar, vai botar o Léo ali. O Fabrício teve sua época muito boa ali. Vou te contar. Danilo tem moral, tem estudo, com todo tem respeito, currículo, mas chegar ali... A dupla do Flamengo já está lá, hein? Pois é. Acho que os dois zagueiros do Flamengo... Ortiz de lado? Não, mas vocês botaram mantém que o Léo Pereira? Não, os dois já estão lá. A expectativa é ele chegar para jogar a Supercopa. Não, então ele a veio para ser expectativa titular. é contar com ele na Supercopa. Estar no elenco é diferente de ser titular. Mas se não vai contratar ele, não é baratinho. Acho que está trazendo para ser titular. Aí vai ter ninguém torcendo, vai ter que conversar. Talvez o Léo Pereira queira ter o mesmo papo que o Fabrício teve com o Felipe. Falou, não está gostando de mim, não? É isso? Posso ir embora? Vou ficar? O cara trouxe o Danilo para ficar no banco, é o Danilo? Não sei o que vai acontecer ali, vai ser uma escolha. Mas tu o Léo Ortiz... O Vitão também é bom jogador. O Vitão é a revelação do Palmeiras também. O Léo Ortiz teria que trocar de ladozinho, assim, o Pascoal falou aqui que para ele a dupla de zaga continua sendo Léo Pereira e Léo Ortiz, e que o Danilo viria ali para um primeiro reserva imediato, lembrando que saíram Davi Luiz e Fabrício Bruno, né, dois zagueiros experientes e com muito peso. Como é que você vê, Tetra, a chegada do Danilo, possibilidade, e custo alto não sei se teria, porque o que falta é exatamente isso, a Juventus liberá-lo desses 6 meses finais de contrato. A conversa agora com a Itália é essa, Zinho. Bom, se o Flamengo não tem o custo do passe, já ajuda muito. A gente discutiu muito. Lá vai permitir a saída do Fabrício Bruno, pelo valor que está vendendo, não vai contratar um zagueiro desse nível. Se o Flamengo consegue se o Danilo consegue essa liberação, vem sem o custo do passe, é o custo do salário, né?
Não é um salário baixo, claro, mas assim, tá no nível aí desses jogadores que estão ganhando, né? Sim. O Fabrício Bruno tinha um salário bom também, o Davi Luiz tinha um salário bom também. Então, assim, a saída desse abre a possibilidade de você trazer um jogador de um nível de salário alto assim. E o Danilo, para a zaga, vai incomodar Léo Ortiz e Léo Pereira, vai incomodar. Eu acho que de início não tem como já tirar, porque assim, o Léo Ortiz pelo lado esquerdo, eu gostaria de ver jogando. Hoje eu não sei se ele vai render do mesmo jeito que ele joga pelo lado direito. O zagueiro canhoto do time é o Léo Pereira. Aí como é que seria? Mas acho que o Danilo é uma baita de uma contratação para essa vaga que ficou aberta, né? Precisa de um cara experiente, porque vai ter os moleques, os garotos, e tem o Pablo que está jogando no Campeonato Carioca. Então o Danilo já preenche, né? Tem 33 anos, o Davi saiu, tinha 37. O Fabrício não, mais novo, 28. Mas 33 anos para zaga, tá ótimo, tá maravilhoso. Não sei, de repente, no meio do ano está se falando na saída do Wesley. Isso. Aí vai ficar só com o Varela, ainda tem ele ali que pode. Ele é hoje, na última convocação da Seleção Brasileira, ele estava lá como lateral direito. Então eu acho que ele ainda tem condições de jogar, né, em algum momento, se precisar, na lateral direita do Flamengo. Ele pode jogar como terceiro zagueiro, né? Zagueiro pela direita. O Zinho sabe que ele é o lateral construtor, né, Zinho? A gente conversou muito no Qatar sobre isso, né? Isso aí. Ele é o lateral Não vai construtor. ser lateral submarino, Pascoal, aí, mas dá para fazer a lateral. Dá para fazer uma lateralzinha bem retraída. Como terceiro zagueiro, como ter um zagueiro pela direita. Né? Mais um zagueiro, numa composição de 3 zagueiros, ele entra ali numa composição para fazer... No futebol hoje aqui, no campeonato aqui no Brasil, joga fácil na lateral também. Você acha, Zinho? Eu acho que a ultrapassagem ele até pode ter. O Rafinha a retomada do São Paulo. O Marcos Rocha joga no Palmeiras. Tô falando os caras de mais idade. Então, mas eu acho que a retomada dele para a recuperação do trabalho de retorno para fazer a marcação é um pouco mais lenta, por isso que ele se posiciona mais do que joga mais apoiando, né? Eu vejo o Danilo, se for para jogar mais como zagueiro, uma outra jogar como zagueiro pela direita, numa composição de 3 zagueiros, tirando um lateral e ele fazendo esse lado, só de composição de zagueiro, só na marcação, eu acho que funciona. Mas dar a ele a missão de ser lateral, como Wesley, por exemplo... diferente, a característica é diferente. Não vai... Mas olha aí, ó. Olha aí o que pintou na tela. Numa necessidade. É isso, eu tô com o Tetra. Eu acho que numa necessidade ele vai suprir muito bem ali a carência se o Wesley sair na lateral direita. Talvez não seja só ele, tem que ver uma outra contratação. Mas o mapa de calor dele jogando na Juventus em 2024, né? Engloba 2 temporadas lá, mas a gente pegou o ano de 2024. Foram 37 jogos, 28 como titular, nenhum gol, 4 assistências e construções em 1 gol, 7 participações. Esse mapa, ele mostra que ele acaba pisando no campo como um todo, né? Claro que tem ali um espaço de campo em que ele é mais presente, o que é natural. Quanto mais amarelo, mais é a zona que ele atuou. Né? Quanto mais ali, do roxo para o amarelo, mais ele atuou. Então ele atuou da zaga, sempre do lado direito, sempre jogando ali. O ataque é para lá, tá vendo? Sim, o ataque tá com a setinha para a direita da tela. Então ele jogou do lado esquerdo, né, gente? Ele sempre... Ele joga pelo lado direito. Não, naquele mapa. No mapa tá mostrando esquerdo, mas ele joga... ele jogou atacando lá. O ataque é daquele sentido. Neste mapa, eu tô enganado? Eu tô confirmando aqui com a nossa produção, porque eu tô achando muito estranho. O mapa de calor dele tá mais evidente. Mais como lateral esquerdo do que a direito. Talvez o nosso seja ao contrário dos outros e a parte roxa seja a presença maior. A gente está confirmando aqui até para a gente poder debater em cima disso, né? Senão perde o sentido. Porque se o ataque está indicado daquela setinha para cá, que o time ataca para cá. Ele atacou mais, tá mais pelo lado lateral esquerdo. Pode ser o terceiro zagueiro do lado esquerdo. Joga mais como Aí vem para a zagueiro. seleção e joga de lateral direito. Na zaga ele joga com o Danilo, ele joga com a camisa 6 da Itália e ele joga pelo lado direito como zagueiro. Sim. Pois é. Então, enfim, daqui a pouco
vai vir a informação pra gente. Me dá os números dele, então, por favor, pra gente tentar... Números grandes, foi mais pela esquerda, é isso? É. Ah, então aqui, o Silvani tá me confirmando aqui que esse mapa de calor também é como os outros. A parte escura, a parte quente, é onde ele foi mais presente. Então é isso, esquerdo. Acabou jogando como zagueiro pelo lado esquerdo. Então se for jogar no Flamengo... Me parece, eu vejo Danilo jogando pela direita. É isso que ele quer falar, né, comandante? Não, eu não queria nem completar essa frase porque eu acho uma injustiçazinho. Mas se o mapa de calor tá dizendo que ele tá atuando mais na zaga pelo lado esquerdo e ele vem para ser zagueiro, Tetra... Você viu que eu até parei de falar, né? O Léo Pereira não dá para sair. O Léo Pereira não vai sair do time. Ué... Poxa, o zagueiro canhoto é o Léo Pereira e ele dá conta direitinho do recado. Vai ter as disputas pela posição. É normal, acontece. Eu também acho que assim, eu confesso que seria uma surpresa o Danilo jogar numa linha de 4. Ah, se fosse 3 zagueiros, tudo bem. Agora, numa linha ali com 2 zagueiros, ele ser o zagueiro pelo lado esquerdo seria uma grande surpresa para mim. Para mim também. Eu ficaria muito surpreso de vê-lo jogando ali. Mas, de todo caso, a contratação é boa. E se vier o Vitão, é uma boa contratação também. O negócio do Vitão tá assim, ó, Pascoal, para te explicar, negociar, tá para ver se você continua achando um bom negócio. O Internacional deve para o Flamengo 4 milhões de euros da ida do Thiago Maia, né? O valor não foi pago até hoje. E aí o Flamengo fez uma primeira proposta pelo Vitão, o Inter falou, não quero. E aí o Flamengo subiu essa proposta para algo ali em torno de 7 milhões de euros, descontando o valor do débito. Então, 7, abateria 4 da dívida, pagaria 3 milhões de euros pelo Vitão. Está pagando 7. Que isso, comandante? Mandou Acertei bem. Acertei a conta, viu? Acertou. Não, mas aí tá mandou pagando bem, 7. mandou bem. 7. Se você tem um crédito de 4 lá, você está abrindo mão, você está pagando 7. Acertei a conta, mas me ferrei na Quando negociação. ia receber, como é que ia ser essa negociação para receber esses 4. Mas você está pagando 7, aí tem que avaliar se não é um dinheiro alto a história do custo-benefício. Não. Vai pagar 7 ou vai pagar só 3 e os 4 lá do Thiago... Os 4 já estão lá. Tá no bolo. Vai pagar 3. Você vai pagar 3, mas vai abrir mão de 4, né, Zinho? Não é isso? Abriria mão, bateria vai dar 3, dívida. mas você vai perder 4, Não é então você abrir está mão, pagando 7. ofereceu 7 milhões. Não, mas ele ofereceu 7 para comprar o jogador. Mas eu tenho um jogador que você não me pagou ainda, tá? De 4 milhões, só vou te pagar mais 3. Não, se ofereceu 7, é o que eu tenho que questionar. O Flamengo ofereceu 7 para fazer essa conta? 4. Isso. Tá bom, mas Vitão é zagueiro para 7? É isso que a gente tem que questionar. O Flamengo Esse eu tá acho pagando válido. 7. Tem 24 anos, o contrato dele com o Inter vai até 2026. Você acha que não vale os 7 milhões? Não sei, tô só levantando essa... Zagueiro, né? Vai chegar para ser reserva também, né? Você está trazendo Danilo, você tem lá o Léo Pereira, você tem o Ortiz. Tudo bem, não sei. Depois que o Palmeiras vendeu o zagueiro aí tão novinho pela grana que foi, não acho ele o mau zagueiro, mas comparando outros preços aí, bom, o Danilo não vai dar para comparar, até por causa da idade também, porque deve vir de graça. Vou pensar aqui no outro zagueiro que foi vendido assim e tal. O Léo Ortiz foi para o Flamengo por quanto? Acho que foi menos do que isso. Menos do que isso aí. Né? Então isso, já tem um parâmetro aí. Mas se o Flamengo está oferecendo 7, o Flamengo disse que ia ser tão seguro agora, nesse início aí, de contratações e de dinheiro, achando que está valendo, ok. Mas acho que está comprando. Bom, esse negócio de comprar uma reserva titular é muito relativo, o cara chega lá, entra e arrebenta. A gente teve no próprio Flamengo os exemplos de Fabrício e próprio Léo, né, que Pereira, chegaram para jogar, depois não jogava, depois viraram absolutos e tal. Então, não, eu acho que assim, a princípio está chegando para compor o banco, mas pode entrar e jogar. Tudo pode acontecer. O Pablo estava no Botafogo, jogava nada e tal. Se o Pablo jogar o que jogou na época do Corinthians, ele vai disputar vaga. Se ele for o que ele... Mas se ele jogar o que ele está jogando hoje no Carioca... Não vai dar, exatamente. Então, não dá para jogar no time principal do Flamengo. Não dá para determinar que ele chega para reserva, mas a princípio já tem uma zaga. Vocês estão, quando falaram do Danilo, vocês falaram, já tem uma zaga composta lá, hein? Tem 2 ali. O Danilo já está chegando. chegando. O Vitão também chega para disputar. Eu acho muito caro 7 milhões de euros para um Eu estou questionando zagueiro. isso. Eu estou Acho questionando muito caro. isso. Mesmo estando no mercado brasileiro, acho muito caro. Porque eu penso como o Mauro.
Eu já perdi 4, porque do Thiago Maia. Já tem 4 lá. Mais 3 que eu vou dar são 7. Eu acho 7 milhões um valor caro. Caro. Para ser um jogador que não vai chegar com esse status de titular, vai brigar por uma posição, no meu julgamento é uma cifra alta, um valor alto para um zagueiro que vai brigar pela posição de titular. Talvez por ele ter 24 anos, o Flamengo pense... O Alcaraz, o Flamengo pagou 10. O Flamengo pagou 10. Numa meia atacante. Bastante. De 21 anos. Então, mas talvez por ser 24 anos e ser zagueiro, né, uma posição que acaba sendo um pouquinho mais longeva do que outras dentro do campo no futebolzinho, o Flamengo pense em, pelo menos daqui a pouco, retornar, né, reter parte desse dinheiro numa futura venda. Não sei, estou tentando conjecturar aqui as possibilidades. E tem outra coisa, tem 4 milhões de euros lá presos, que a gente não tem nenhuma garantia, né, não tem informação de que o Internacional está para pagar ou não. Então, me parece muito também, Tetra, aquela coisa assim... O Internacional, uma hora, vai ter que pagar. Pode não ser hoje, pode ser amanhã. O Flamengo vai entrar com... porque o Flamengo está tentando negociar antes de acionar. É isso que eu vejo como caminho. Esse dinheiro é do Flamengo. O Flamengo não perdeu esse dinheiro. Claro. São 3 mais 4, são 7. Não, tá pagando 7. Puxa, a senhora tá abrindo mão de 4 milhões assim, facinho? Não é isso não, jovem. Jesus! Você tá abrindo mão de 4 milhões assim, com essa facilidade? Zinho, não é isso. É que assim, se você tá com o caixa ali, né, que o BAP já explicou que não está com dinheiro em caixa para gastar assim, como se gastou em outras épocas, e você precisa de mais um zagueiro para compor o seu elenco, você vai ter que desembolsar 3 nesse momento. Me parece uma maneira de tentar negociar com o Internacional antes de acionar na FIFA, judicialmente, para receber esse valor. Primeiro tem que ver a necessidade. É o jogador, o staff, o treinador com o novo diretor, com o pessoal aí de análise de desempenho, chegou ao nome do Vitão. É ele o jogador que o Flamengo precisa para compor a saída dos zagueiros e dar a opção para o treinador, assim, se não jogar o Léo Pereira, se não jogar o Léo Ortiz, entra tranquilo, nível, esse é o jogador? É muito esse trabalho que tem que ser feito. Para depois pensar nessa parte financeira aí do Thiago Maia e tal, uma hora, né, deve ter os acordos, como foi vendido, quando ia pagar, o Internacional deve estar dialogando, falando, e claro que vai chegar um momento, se chegou no prazo, não pagou no prazo, o Flamengo vai acionar dentro da lei, né, do que tem que ser feito. Eu acho o seguinte, a gente está discutindo aquilo que eu tinha falado lá. Eu não liberaria o Fabrício Bruno. O jogador queria, tem que ver o gosto do jogador. Não interessa, você tem contrato comigo. Eu não botei o revólver na tua cabeça e falei para você assinar o contrato até o tempo que você assinou. E não estava no contrato que você seria titular absoluto para sempre. Tem que continuar ali, tem que cumprir o seu contrato, tem que ser profissional. Estou pagando, estou agindo corretamente com você. Estou sendo mais drástico assim, mas a fala também é o seguinte, elogiando o atleta. O Fabrício Bruno é titular na maioria dos times fora aí, dentro do Brasil aí. Na maioria dos times ele é titular. Tinha que ter sido feito um diálogo, um trabalho. Aí o diretor novo que chegou, com o treinador, com o presidente novo, conversa com o cara, né, faz metas, alcança, convence o cara a ficar. Não teria nenhum problema. Eu prefiro ficar com o Fabrício Bruno do que pagar 7 milhões pelo Vitão. É bom jogador, né? Um bom menino, 24 anos, tem aí no futuro pela frente, mas eu prefiro ficar com o Fabrício Bruno e que eu vou vender, que eu vendi por menos que eu estou contratando o Vitão. Porque foi em dólar, não foi o Fabrício Bruno? Foi em euro, não, foi em euro também, 7 milhões de euros. Então, você está trocando 7 milhões entre os dois. Que o Fabrício não tinha mais ambiente. Pela colocação dele, pelas conversas, a diretoria acordou com ele de liberá-lo caso houvesse uma proposta que ele considerasse interessante. Eu entendo e concordo com você do ponto de vista de técnica, de qualidade. Para mim, o Fabrício está acima, mas não tinha mais como. Para mim, o Fabrício Bruno é mais zagueiro que o Vitão. Também acho. Eu acho outra coisa. Se o Danilo chegar para esse início, você não precisa esse desespero. Tá com caixa baixa, pelo jeito que ele falou, né? Mas o Marcos Braz já debateu. Já respondeu isso aí também.
Não é bem assim, não. Mas assim, se tá com o caixa, não tem grana, não gasta agora, tá trazendo o Danilo. Tem os meninos que estão aí jogando aí. Tem um garoto que estreou que o Pascoal ficou encantado. João Vitor. Tem uma zaga já montada. Ainda tem o Pablo. Calma. Se você não tem dinheiro agora, para que você já vai gastar essa grana? Foi o primeiro questionamento que eu fiz. Falaram que esse ano iam gastar pouco e tal, estão pagando 7. Léo Pereira, Léo Ortiz, se chegar o Danilo, aí tem Cleiton, Carbone e João Vitor. Para você não precisaria, então, do Pablo, Vitão. né? O Pablo. E o Pablo, desculpa. Tem 8. Tem 8, né? O clube normalmente funciona com 6 zagueiros. Eu não sei se... que eu tô falando dos meninos da base, né? isso que Tô eu tô pegando falando. 3 meninos que são base. Esses 2 meninos aí, não sei se colocaria, apesar de que sempre um ali pode ficar, né? Sim. 1 ou 2 e tal. No máximo 2 também. Você tem que ter pelo menos 4 experientes realmente. Se puder 5, aí um menino para você ir dando moral. Mas aí já estamos somando 6 ou 7. Não, eu não quero tirar o valor do Vitão, só foi o questionamento. Não interessa se eu estou descontando 4, interessa que eu estou pagando 7. Aqueles 4 são meus. Você vai me pagar hoje ou amanhã, eu não sei. Se eu vou processar, eu não sei, mas não é do Flamengo? Sim, então sim, estou tem pagando direito de 7. receber. É isso que eu queria saber. Fez uma oferta de 7. Claro. É assim. Que ele é avaliado pelo Internacional, né? E pelo mercado internacional em 10. É a avaliação do Vitão pode hoje. ser, é isso Então, que eu estou te falando. Mas aí quem vai comprar que tem que olhar o custo-benefício. É isso aí que o Zinho está dizendo. Eu estou com dinheiro agora, Então, eu não estou tá precisando agora, eu tenho, entendeu? O Inter também não está querendo. Eu não sei se o Eu Internacional acho que ele libera joga Vitão. mais do que o Kaká, que o Corinthians pagou 24 milhões de reais no Kaká. Se fosse do Inter, você não liberaria, então, Pascoal? Eu, se eu fosse o Inter, não. Claro que não. Não tem outro zagueiro igual ele lá. Vai comprar, Ó, vai pagar Como eu não quanto? liberaria O Fabrício. o Fabrício Bruno. É, O Fabrício tá Bruno no é um time do baita Tetra. zagueiro. Ele concordou com você, Zinho. Ele concordou com você. Não, mas eu falo isso desde o primeiro Demorou, momento. mas Esse ele programa aqui concordou tá ficando com complicado. você. Estão Desde o concordando primeiro muito. Falando em zagueiro, falando em sair do Flamengo, o Davi Luiz está de casa nova. Quem? O Juninho no Flamengo, bota no Carioca ou entrosa ele com o time principal? O cara chegou. O Juninho estava jogando lá no Karabag, não é isso? Não sei como é que ele perde uma semana de treino, se ele está preparado ou não. Me pareceu um cidadão muito consciente do que ele vai ter pela frente, né? Então, acho que vai ser legal. Eu não sei se ele já está pronto para estrear, se a documentação já chegou, se já está no bid, né? Essa é uma coisa que tem que observar. Já está registrado, né? Esse é um cara para também botar para jogar. Mas nessa rodada, não sei se precisa. Se pensar bem, assim, na teoria, o jogo mais tranquilo para os grandes é o do Flamengo. Porque é fora de casa contra o Lanterna, que é o Bangu, né? Então não é nem lá em Moça Bonita. O jogo é lá no Maranhão. Então, mesmo com esse time aí, tá na hora, né? Porque tem os outros, você pensar em Fluminense, Vasco. Mesmo com o time que vem jogando? Mas não, vai mesmo, pegar o se jogar o Lanterna. time que vem jogando, se empatar com o Bangu, então levanta a mão pro céu. Se começa a achar, se empatar com o Bangu, acha que tá legal. O Bangu estreou perdendo em casa. Mas isso o Bangu é lanterna, Pascoal. E o Flamengo tá onde, minha senhora? Uma posição acima. Mas com quantos pontos? O mesmo número de pontos. O mesmo número de pontos do Bangu. Qual é a diferença do Bangu pro Flamengo? Nenhuma. 1 ponto para cada um. Esse time que está jogando o Carioca não representa o Flamengo. Vocês estão entendendo, não? Ou preciso falar mais claramente? Esse time não representa o Flamengo. Não tem recheio na camisa. O empatou com o Vasco, hein? Oi? O empate do Bangu foi com o Foi Vasco. com o Vasco. Então é isso que eu estou falando para você. Esse time eu não consigo nominar como sendo do clube de regatas do Flamengo. Eu não consigo nominar. Porque está muito distante. O Zinho é uma educação tremenda, né? Que ele falou, você vê, eu jogo contra jogadores mais experientes, jogadores que têm mais trabalho físico, jogadores que já estão mais tempo condicionados e tal. Os mais jovens, né? Sim, aí o Flamengo bota os meninos, que alguns são até bons jogadores. O Lohan está sendo agora, o Zé está querendo contratar o Lohan. O Lohan tem proposta do CSKA. O jogador está conversando com o clube, mas tudo indica que vai haver uma transferência em breve. Então, você vê como é que é. Tem alguns bons jogadores, mas não dá. Não tem conjunto, não tem arrumação.
sabe, o time não funciona como time. O Flamengo foi campeão invicto ano passado, mesmo com aquela história do Tite e tal. Que pergunta difícil, hein, foi. presidente? Foi invicto, foi campeão invicto. Foi campeão, mesmo usando o Mitz. Foi. Esse ano são 3 rodadas, só o Vasco pode ser campeão invicto esse ano, porque ele tem 3 empates. Os outros grandes, eu não estou falando nem do Maricá, nem do Nova Iguaçu e tal, mas estou falando dos 4 aí, os outros já perderam pelo menos uma, né? Então o Flamengo ano passado invicto, esse ano já não será invicto mesmo que venha a ser campeão, né? E o Vasco, mas aí se o Vasco ganhar uma, pula para 6 pontos, 4 jogos, já foi invicto, o tempo, já tal. foi o tempo do time grande, o time de maior investimento, de achar assim, a hora que a gente botar os meninos para jogar, nós resolvemos uma parada. Bota a garotada lá, porque a hora que a gente chegar, a gente resolve. Não sei se vai resolver. Tem uma boa notícia. Dúvida. Uma boa notícia para a torcida do Flamengo. O Juninho já está no bid, o Juninho pode defender o Flamengo. Agora, vai para o Carioca, vai integrar com o time principal, ele foi apresentado na tarde de hoje. Vamos ouvir uns trechinhos da entrevista. Tem uns negócios interessantes para a gente debater aqui dessa chegada do Juninho. Simplesmente é o Flamengo, não tenho uma motivação a mais. Recebi outros convites para vir para cá no passado, eu não quis, porque eu não queria realmente voltar para o Brasil. Mas acho que, para mim, como jogador, é um sonho de qualquer pessoa estar aqui. Eu encaro isso como um grande trabalho, um grande desafio na minha vida. Lógico, estou aqui para poder ajudar o Flamengo, não tem um jogador maior que o Flamengo. E se for dentro de campo, fora do campo, seja qualquer função que for, para ajudar o companheiro, principalmente o Pedro, que é um cara que é da minha posição hoje, e eu respeito, admiro, sempre admirei ele, é o 9 da nossa seleção hoje para mim. E eu quero estar aqui pelo menos para ajudar, esse é o meu ponto principal. Depende do modelo, depende o time que nós vamos jogar, da forma que eles jogam, e também depende do treinador como ele me pede a minha função. Para mim não vejo dificuldade de jogar em aberto ou centralizado, mas eu prefiro sim estar centralizado, porque eu estou mais próximo do gol. Mas é aquela coisa, eu sempre estou à procura de ajudar o time, seja defendendo, atacando, seja dando assistência ou fazendo gol. Eu acho que as minhas características, eu acho que é a velocidade, a pressão logo em cima dos centrais. Então, e não tem muito o que dizer, acho que muitos vídeos, o próprio Felipe que me acompanha, o Boto, sabe da minha capacidade. Flamengo é Flamengo desde quando eu sou criança, eu sempre ouvi falar de Flamengo, então não tem muito o que dizer sobre esse clube. Mas hoje, de alguns anos para cá, estamos vendo a grandeza maior de sendo campeões, brigando por tudo. E não só aqui, sendo reconhecido fora do Brasil também, porque lá fora, até no próprio Azerbaijão, se você conversa com algum azeri, se você falar um time do Brasil, vão falar Flamengo. Então acho que é isso que pesa mais e por eu ser brasileiro também. Tá aí, personalidade calmazinho, mas assim, muito direto nas respostas, né? É óbvio que ele estava num outro tipo de liga, com outro tipo de cobrança, mas até eu que sou mais bobazinho, também é dizer, tendo o Pedro como centroavante, sabendo que ele vai voltar, né? Que eu jogo centralizado, mas eu posso abrir pelo lado e as minhas características já estão ali na mão do treinador. Tetra, gostou da chegada do Juninho? Gostei, né? Boa fala do rapaz, assim, cara. Tá aí, contratado, eu falei, né, que não acompanhava muito, não tenho tanta informação, como ele mesmo falou, tá os vídeos aí para ver a característica, mas acho que ele tá muito motivado, feliz, né, sabe que tá num dos maiores clubes do mundo, uma torcida gigantesca, e se ele for bem aqui, assim, a gente já viu vários jogadores, né, que não tem na carreira dele tantos títulos, não tem não é tão a visibilidade dele não foi tão grande, alguns jogadores, mas quando veste a camisa do Flamengo, a coisa muda. Quando o cara ganha no Flamengo, quando o cara conquista, vence no Flamengo, joga bem no Flamengo, nós vamos ficar falando dele aqui a semana toda. Não tem jeito. Ó, o Bruno Henrique aí, ó, foi bem no Santos, né? Foi lá no Goiás também, mas a carreira do Bruno Henrique decolou aonde? Onde ele chegou na seleção brasileira? Aonde ele chegou em outro patamar, como ele mesmo falou. Eu adoro o Bruno Henrique. Foi no Flamengo. E o Juninho está tendo uma oportunidade espetacular na carreira esportiva e
Eu achei legal que ele viu isso. Ó, lá no passado eu não queria voltar ainda para o Brasil, mas agora estou com aí 27, 28 anos. O Flamengo nos últimos anos está ganhando tudo, está competindo por tudo. Já era enorme, mas aí agora administrativamente, agora com estrutura de clube profissional, está num patamar de time da Europa. Claro que eu vou aceitar essa proposta, uma grande oportunidade. Está chegando, claro. Pezinho no chão, Pedro é o 9 da seleção. Só que o Pedro tem que voltar, tem que condicionar e tem que jogar novamente. Futebol, a gente sabe que ele é muito... Ele te cobra todos os dias. O que você fez fica na história, é lindo, é maravilhoso. Mas se você voltar e não render, acabou, meu amigo. A fila anda. Né? O Gabigol hoje está lá no Cruzeiro. E já foi o cara intocável no Flamengo. Intocável. Mas o próprio torcedor já estava assim, ó, muito obrigado, legal, vai com Deus. Chega aqui, mas não. Pelo menos é a minha leitura. Muito obrigado por tudo, legal, mas deu, vaza, já deu. Então, Juninho, você está tendo uma oportunidade maravilhosa. Boa sorte para você, né? Que você tenha todo o sucesso e que ele possa, essas características que ele falou, apresentar dentro de campo, porque ele vai entrar num time muito bom, arrumado, ajustado, com grandes jogadores que vão possibilitar para ele o que ele, de repente, não teve na carreira dele toda. Ainda mais entrar no Maracanã com a torcida do Flamengo gritando o nome dele. Há apenas três anos, depois que o Zinho me provocou, comecei a ver números, né? O Flamengo está com 11% de aproveitamento desse início do campeonato. Foi assim em 2006, foi assim em 2002. Só em 1931 que perdeu as 3, mas aí já tinha clássicos. Aí foi 0% das 3 primeiras. Mas não estou rindo disso, não. É que você falou assim, que ele já pode jogar. Já pode jogar, ele está no bid. Aí chegou essa notícia pro Carlinhos. O Carlinhos falou, caramba, meu Deus, vai pintar uma chancezinha. Aí, não, parece que a gente vai botar o menino aqui agora. A não ser que o Carioca? A não ser que o Carlinhos fale assim, não, mas então ele falou que joga com o Pedro, ele pode jogar junto comigo, não precisa me tirar do time. O técnico vai falar, pô, o Carlinhos até fez um gol, né, do Flamengo nesses 3 jogos, ele fez um. Mas se ele sair de um time em que ele era um dos mais experientes, sim, o Carlinhos, pelo que tinha jogado no ano passado. Se ele sair para entrar o Juninho, aí esse aí também vai pedir para ir embora, como você falou do Flaco, de outros, vai falar, gente, então, faz todo sentido. Se eu não jogar nem aqui também, já deu letra que mas não vai eu ficar, acho que o caminho não vai ser esse, não. Assim, a expectativa que eu tenho é que ele seja integrado ao time que vai ficar treinando para a Supercopa, até porque, Pascoal, a gente viu o Flamengo e São Paulo, né? O Alcaraz jogando de falso 9, foi uma coisa que não rendeu, imagino que o Felipe Luiz esperasse diferente também, e ele manteve Bruno Henrique aberto. Então, o Juninho, nesse momento, apesar de poder jogar pelos lados, me parece que chega para jogar centralizado, me parece que chega para ser o 9. Vai receber essa oportunidade de ser o centroavante do Flamengo, né? E que ele tenha esse condicionamento físico para poder entrar no time do Flamengo. O que eu acho muito estranho é assim dizer, não, a gente está preparando o time é para o dia 2 de fevereiro. Quer dizer, esse restinho de mês aí, quantos dias faltam para acabar o mês? 9. Esses 10 dias para acabar o mês, tudo, esses próximos 10 dias para acabar o mês, né? A gente não tá ligando, não. A gente está pensando lá no dia 2, só na Supercopa. Então, mas tem que pensar. 6 rodadas. Mas a gente está falando de times diferentes. É um time focado na Supercopa e outro focado no Carioca. O Flamengo já não está priorizando o campeonato estadual. Então abriu mão. Está priorizando a forma física dos seus jogadores para uma temporada inteira. Então tratamos que o Flamengo não quer o Carioca. Não quer, não está priorizando. Achou que essa meninada ia dar conta, pode ser que não dê, Pascoal. Eu acho que pensaram que ia dar conta. A minha única dúvida é se há 3 dias da Supercopa vai colocar na 6ª rodada, que aí é jogo no Maracanã. É na quinta e o outro jogo é no domingo. Então, não dá para mudar esse jogo. No domingo? Então, mas o jogo do Botafogo... O jogo do Botafogo é quarta, do Flamengo é quinta. De repente o Flamengo pode pedir para mudar pelo menos quarta, para ter essa igualdade aí, né? Por que o Botafogo vai jogar quarta? Eu não sei, isso é coisa de tabela, pode arrumar. Não, mas a dúvida é com relação a assim. O Juninho vai ser o centroavante. O time que vai para a Supercopa só fez o jogo contra o São Paulo todo misturado, que não fez. O Flamengo ainda não mostrou quem são os 11 para jogar a Supercopa, porque lá ele não usou o 11 titular. Ele misturou um monte.
Então não vai fazer nenhum jogo, eu acho que vai fazer nessa sexta rodada, porque vai ser no Maracanã. O ano passado deu um pouco mais certo e acabou invicto, porque os titulares estrearam e meteram 4-0 no Audax, depois fizeram só 2 jogos que eles não jogaram. Botaram os meninos, mas já saiu com 3 pontos, uma goleada e tal, e refrescou. Agora já são 3 jogos. Mas também não acho, não sei o que o Pascoalzinho pensa, o time que vai jogar a Supercopa vai ser o primeiro jogo do ano para o time, não, porque contra o isso. São Paulo lá... Isso que o Pascoal tava... Isso é exatamente isso que eu estou falando. O Juninho vai estrear na Supercopa? Ele vai estrear na partida contra o Botafogo, é isso? O que seria mais interessante? Não sei, tá? Essa informação eu não tenho, mas o que seria mais interessante? Estrear no Carioca ou fazer jogo treino? Eu penso como o Mauro. Tem jogo do Carioca? Bota para jogar. Mas o jogo do Carioca que é viável por conta das distâncias físicas é 3 dias antes. Mas Brasília não dá para ir? Tá, só que você perde tempo de entrosamento. Aí eu não sei, aí talvez o Zinho possa ajudar. Você vai botar os caras para jogar, eles vão se entrosar dentro do campo. Você não perde treinamento, você vai dar jogo para os caras. Então, mas aí é o que eu não sei o que é mais relevante. Tá muito distante da realidade. Desculpa, Zinho. Tá muito distante da realidade. A realidade é, os caras têm que estar em campo para ganhar um pouquinho de conjunto. Por isso que eu acho que joga todo mundo. Eu acho que joga Juninho e todo o time que vai jogar a Recopa joga na sexta rodada no Maracanã. Que se exige que tenha um jogo, pelo menos. Um jogo antes da Supercopa. O que é melhor de logística? Desculpa, Pascoal, termina... Não, porque do outro lado do Botafogo a gente não sabe qual é o time, qual é o treinador e como é que será. O Botafogo também tem muitas dúvidas para essa partida, né? Ozinho, eu vou trazer uma outra informação aqui já, as informações do Danilo, mas eu quero te ouvir sobre isso. O que é mais interessante? Fazer essas viagens, né? Porque se você coloca o time para viajar para o Maranhão, você tem o dia da ida... Antes. Não, Brasília é depois. Não, Brasília... Que seja, mas você tem o dia da ida, o dia do jogo e o dia da volta. Você perde esses caras em 3 dias de treinos, né? A gente está falando aqui de 12 que a gente tem até a Supercopa. A Supercopa é em Belém, também já tem o dia da viagem. São 4 dias de treino a menos. O que é melhor, Tetra? É botar para jogar? É botar para jogar no Maracanã, que não tem viagem, mas quinta-feira antes do jogo, que é domingo? Ou esquece esse negócio de botar para jogar e vai com tudo na Supercopa? Não. Tem que ir com tudo na Supercopa porque é título e é a rivalidade Flamengo e Botafogo. Então você tem que ir com o seu time principal porque já vai ter um período de trabalho, né, suficiente para dar o mínimo de condicionamento para você jogar uma decisão. Não era o ideal, poderia ser mais para frente essa decisão, mas por motivos contratuais, né, de televisão, de tudo, o jogo é no dia 2, está marcado. Acho que pelo período que treinou nos Estados Unidos, chegou, apresentou no Brasil, aqui no Rio, foi para o Ninho lá, fez todos os testes, iniciou um trabalho de fortalecimento e viaja, vai para os Estados Unidos. Fica um período bom lá de treinamentos. Utiliza 45 minutos o time titular, considerado titular, mesmo com as baixas que tem ainda, né? Mas botou aquilo que na mente do Felipe Luiz era o time titular. O Plata pode virar titular, o Luiz Araújo pode virar titular, dos que entraram depois. Bom, eu, né, como um ex-atleta e até como participei de comissão técnica, eu colocaria o time titular para jogar contra o Volta Redonda, em Brasília. Amanhã, quarta-feira, contra o Bangu, não. O time chegou, se reapresentou, fez alguns trabalhos, né? Está muito perto para você fazer uma viagem para o Maranhão e aí você, como você falou, o treinamento véspera do jogo é com menor intensidade para que você possa guardar energia para o jogo. Depois do jogo, o desgaste do jogo, o dia seguinte é mais regenerativo, é mais recuperação do que treinamento, né? Mas não deixa de ser um condicionamento esse regenerativo, porque você botou uma carga forte num jogo, recupera, você não dá folga, você recupera os jogadores com alguns tipos de exercícios que também vai condicionando, preparando a musculatura. Estou falando de experiência minha como ex-jogador. Agora, contra o Volta Redonda, no sábado,
depois de você ter a semana toda de trabalho, eu jogaria. Pelo menos, eu colocaria até a maioria do time titular. Colocaria. Você tem 5 substituições para fazer, né? Aí depois você vai recuperar a semana toda de novo. Zinho. O jogo está marcado para quinta. Zinho, deixa eu fazer uma pergunta para o diretor. Que você falou assim, eu como diretor e tal, de comissão, falei aí. Aí eu vou te fazer um segundo questionamento. Você traria o time de volta para o Rio ou de Brasília você levava para Belém? Porque o time, se jogar na quinta no Rio, na sexta tem que ir para Belém. Que a Supercopa... Não, ele está falando de jogar em Brasília um jogo antes, o dia 25. E de Brasília já viajar e ficar treinando em Belém. É isso que eu quero falar. Se ele sim, mas porque se vier para o Rio... Não levaria, não. Mas aí você... Eu acho que o centro de treinamento do Flamengo... Aí você traz para o Flamengo e só para treinar ou põe para jogar quinta? Responder, termina o jogo? Não, termina o jogo, esses caras já têm uma alimentação pós-jogo, né, dentro do vestiário, já se faz ali um jantar. Vai voltar num voo fretado, né? Os times não pegam mais voo de carreira normal. Volta num voo fretado, a gente está falando o quê? De 1h30 de voo. Então, vai dormir em casa, vai descansar em casa, se apresenta no outro dia no Ninho, que tem toda a estrutura preparada para organizar, recuperar, condicionar. Né? Você vai para Belém, eu não sei como é que é a estrutura lá, para levar o time para passar a semana toda treinando. No Ninho tem todas as condições. É um dos melhores CTs do mundo para trabalhar hoje, de possibilidades que os jogadores têm, de estrutura que tem, de alimentação, de descanso, de aparelhagem, de profissionais, tem tudo. Eu jogaria com o time titular contra o Volta Redonda, até para se recuperar no campeonato. Teria semana toda para treinar. Discute se vai botar o time principal contra o Sampaio Correia, quinta-feira no Maracanã. Ali eu até mesclaria, eu mesclava, porque aí dá para treinar também. Dá para treinar no dia do jogo, porque você não vai botar o time titular. Eu estou falando de jogadores. O time B do Flamengo, como diz o Pascoal, é incomparável. O time B dá para ganhar do Sampaio Correia. Dá para ganhar do Sampaio Correia. Então você dá ritmo no sábado contra o Volta Redonda. Treina a semana toda e está preparado para a final contra o Botafogo. Boa. Olha, falando em Supercopa, ainda tem um jogador que o Flamengo espera contar na